Imagine encontrar em uma única alteração genética a causa da doença, o marcador diagnóstico e a ferramenta do acompanhamento e o alvo do tratamento. Na leucemia mieloide crônica, isso realmente acontece. Uma translocação faz surgir uma proteína normal que mantém sinais de proliferação permanentemente ativados. Mas a pergunta central desta aula é: como uma troca de material genético entre dois cromossomos consegue transformar uma célula hematopoética normal em um clone leucêmico e, ao mesmo tempo, revelar exatamente onde o tratamento deve agir? É essa sequência do cromossomo à terapia-alvo que vamos entender agora. Meu nome é Laís Teixeira, eu sou médica hematologista do Grupo SofosMed e vamos para mais uma aula. Aproveita, já começa a nos seguir para mais conteúdos de hematologia, oncologia e cuidados paliativos. Para começarmos, pense na leucemia mieloide crônica como uma doença em que a genética, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento estão diretamente conectados. A LMC é uma neoplasia mieloproliferativa clonal. Ela se origina de uma célula-tronco hematopoética que adquire uma alteração genética e passa a produzir, isso de maneira excessiva, células de linhagem mieloide, sendo que a manifestação mais evidente costuma ser a expansão granulocítica. O centro biológico da doença é o gene de fusão BCR-ABL, geralmente formado pela translocação entre os cromossomos 9 e 22. Essa alteração produz uma tirosina quinase constitutivamente ativada. Em outras palavras, uma proteína sinalizadora que permanece ligada continuamente, mesmo sem receber um estímulo fisiológico. Esse é o raciocínio que orientará toda a aula. Translocação cromossômica, formação do BCR-ABL, ativação contínua da sinalização, expansão clonal e tratamento direcionado. Não se limite a decorar a translocação. O ponto essencial é compreender que o defeito genético produz uma proteína funcionalmente anormal e essa proteína se transforma em alvo terapêutico. Vamos separar esse fenômeno em 3 níveis. O primeiro nível é cromossômico. Ocorre uma translocação recíproca entre os braços longos do cromossomo 9 e do 22. Sua notação clássica é translocação de 9 e 22. O segundo nível é gênico. O gene ABL1, localizado no cromossomo 9, é colocado em continuidade com a região do gene BCR, localizado no cromossomo 22. Essa reorganização forma o gene de fusão BCR-ABL1, geralmente situado no cromossomo 22 derivado. Esse cromossomo 22, alterado e aparentemente encurtado, é chamado cromossomo Filadélfia. O terceiro nível é o nível funcional. O gene de fusão é transcrito e traduzido, produzindo uma proteína quimérica com atividade tirosina quinase anormal. Portanto, cromossomo Filadélfia e BCR-ABL estão intimamente relacionados, mas não são conceitos perfeitamente idênticos. O cromossomo Filadélfia é o achado citogenético. O BCR-ABL é a fusão gênica que determina a principal consequência molecular da doença. Essa distinção também explica porque alguns casos podem apresentar o BCR-ABL detectável por métodos moleculares, mesmo quando a translocação não é claramente visualizada no cariótipo convencional. Em condições fisiológicas, as tirosina quinases elas participam de vias de sinalização cuidadosamente reguladas. Elas recebem um estímulo, ativam determinadas vias intracelulares e depois sua atividade é interrompida normalmente. No BCR-ABL1, esse controle é perdido. A proteína permanece ativada e estimula continuamente vias relacionadas à proliferação e à sobrevivência celular, e também a resistência à apoptose. Entre as vias envolvidas estão a RAS-MAP quinase, a PI3 quinase, a AQT e a JAK-STAT. Não é necessário decorar todas essas siglas para compreender o mecanismo. O conceito principal aqui é que o BCR-ABL1 envia repetidamente uma mensagem semelhante a essa: prolifere, sobreviva e continue expandindo o clone.
Com isso, a célula alterada adquire vantagem competitiva sobre a hematopoese normal. O resultado é o aumento de granulócitos e de seus precursores no sangue periférico e na medula óssea. Por isso, a LMC não deve ser compreendida apenas como uma leucocitose. A leucocitose é uma manifestação visível. A base da doença é a dependência oncogênica do BCR-ABL1. Tradicionalmente, a LMC é descrita em 3 fases: a crônica, a acelerada e a blástica. A maioria dos diagnósticos ocorre na fase crônica, quando ainda existe maturação granulocítica relativamente preservada, e a resposta aos inibidores de tirosina quinase costumam ser melhor. A fase blástica corresponde a uma transformação agressiva, semelhante a uma leucemia aguda. É importante saber que classificações recentes têm valorizado uma divisão bifásica entre fase crônica e fase blástica. Mesmo assim, os achados historicamente associados à fase acelerada continuam úteis como sinais de progressão, instabilidade biológica e maior risco. Na prática, a suspeita pode surgir diante de uma leucocitose persistente, geralmente acompanhada de células granulocíticas em diferentes estágios de maturação. Podemos observar mielócitos, metamielócitos e outras formas precursoras no sangue periférico. A basofilia é um achado particularmente sugestivo. Também podem estar presentes trombocitose, esplenomegalia, fadiga, perda de peso, sensação de plenitude abdominal, geralmente associado à esplenomegalia. Em muitos pacientes, porém, a descoberta ocorre de forma incidental, quando uma pessoa faz um hemograma na rotina. A confirmação exige a demonstração do BCR-ABL ou da alteração cromossômica correspondente. O cariótipo permite visualizar o cromossomo Filadélfia e também identificar alterações citogenéticas associadas. O FISH utiliza sondas fluorescentes para demonstrar a aproximação ou fusão das regiões BCR e ABL1. É útil mesmo em células que não estão em divisão. Já o RT-PCR, ela identifica os transcritos de BCR e ABL1. Quando realizado de maneira quantitativa, ele mede a quantidade do transcrito e estabelece um valor basal para o acompanhamento do tratamento. Portanto, os métodos não são simplesmente concorrentes, eles fornecem informações complementares. O PCR quantitativo deve ser interpretado sempre que possível segundo a escala internacional. Isso permite comparar os resultados com marcos moleculares padronizados e acompanhar a evolução do mesmo paciente ao longo do tempo. O tratamento da LMC segue uma lógica molecular direta. Se a expansão do clone depende da atividade da tirosina quinase do BCR-ABL1, bloquear essa atividade pode interromper o principal sinal proliferativo da doença. Foi essa a lógica que levou ao desenvolvimento do imatinib. O imatinib ele ocupa a região de ligação do ATP na região da tirosina quinase do BCR-ABL1 e impede que ela fosforile seus substratos. Sem essa fosforilação, várias vias de proliferação deixam de ser ativadas de forma contínua. Posteriormente, outros inibidores foram incorporados. Aí vem o dasatinib, o nilotinib, o bosutinib, o ponatinib e atualmente também temos novas drogas. O asciminib é um exemplo, que apresenta um mecanismo diferente. Ele se liga à proteína BL, funcionando como um inibidor alostérico. A escolha do medicamento não depende apenas da potência. Deve considerar também o perfil clínico do paciente, as comorbidades, o risco da doença, as interações medicamentosas, os eventos adversos e objetivos terapêuticos, e, quando presente, o perfil de mutações de resistência. Também é importante compreender que prescrever o TKI, o inibidor de tirosina quinase, é apenas uma parte do tratamento. A resposta precisa ser acompanhada. A gente utiliza o PCR quantitativo para BCR-ABL. A redução progressiva do transcrito mostra que o clone leucêmico está sendo controlado. Conceitos como resposta molecular maior, resposta molecular profunda, representam diferentes níveis de redução da carga molecular. Uma resposta inadequada pode exigir avaliação da adesão, da interação medicamentosa, da técnica laboratorial,
de mutações no domínio quinase e a necessidade de mudança terapêutica. Portanto, o PCR não informa apenas se o BCR-ABL está presente. Ele mostra quanto da doença molecular permanece e se o tratamento está atingindo os marcos esperados. Vamos encerrar aqui corrigindo alguns erros frequentes. Primeiro, o cromossomo Filadélfia é um achado cromossômico, enquanto o BCR-ABL1 é a fusão gênica funcional. Segundo, a presença do BCR-ABL1 não é um detalhe laboratorial. Ela define o mecanismo central da doença e direciona a sua terapêutica. Terceiro, o PCR quantitativo não serve apenas para confirmar o diagnóstico. Ele é essencial para monitorar a resposta molecular. Quarto, os inibidores de tirosina quinase pertencem à mesma estratégia terapêutica, mas não são medicamentos idênticos. Eles apresentam diferenças de mecanismo, potência, toxicidade, interações e atividades contra mutações específicas. Agora, observe o encadeamento completo. A translocação 922 forma o cromossomo Filadélfia. Essa reorganização gera o gene BCR-ABL1. O BCR-ABL1 produz uma tirosina quinase constitutivamente ativa. Essa quinase ela promove a proliferação, a sobrevivência e a expansão clonal. A identificação da alteração confirma a base molecular da doença. E o bloqueio da quinase permite um tratamento direcionado. E se quiser entender ainda melhor como uma alteração genética dá origem a uma população de células com a mesma origem, convido você a assistir também o nosso vídeo sobre o que é clonalidade. Esse conceito é fundamental para compreender não apenas a LMC, mas várias neoplasias hematológicas. Em síntese, a LMC é uma neoplasia mieloproliferativa definida pela presença do BCR-ABL1. A mesma alteração que explica a doença também orienta sua confirmação diagnóstica, sua monitorização molecular e seu tratamento. A LMC é uma das maiores demonstrações da medicina de precisão. Quando compreendemos a biologia da doença, deixamos de tratar apenas as células e passamos a tratar o mecanismo que as mantém doentes. Não perca o vídeo sobre a clonalidade. Se inscreva no canal, curta o vídeo e acompanhe a gente para mais conteúdos de hematologia, oncologia e cuidados paliativos.